Neste vídeo, vamos detalhar os assassinatos da família Walker. Em 9 de dezembro de 1959, apenas 6 dias antes do Natal, 4 membros da família Walker foram encontrados mortos em sua pequena casa de fazenda em Osprey, Flórida. Cliff Walker, de 25 anos, sua esposa Christine, de 24, e seus 2 filhos pequenos, Jimmy, de 3 anos, e Debbie, de 1, foram todos mortos a tiros. Christine tinha sido estuprada antes de ser morta. A bebê Debbie também havia sido afogada na banheira. Isto não foi apenas um assassinato. Foi uma família inteira sendo exterminada da forma mais brutal possível. Visão geral contextual. Os Walkers viviam na Fazenda Palmer, uma enorme fazenda de gado de 14.000 acres em Osprey, Flórida. Cliff trabalhava lá como peão, ganhando $55 por semana cuidando de rebanhos de vacas vermelho escuras. O emprego incluía uma pequena casa de madeira branca, onde a família morava. O vizinho mais próximo estava a 800 metros, o que significava que viviam em isolamento bastante sério. Christine era conhecida por ser alegre e animada, o tipo de pessoa que se dava bem com todo mundo. Ela era professora da escola dominical na igreja local e uma mãe dedicada. Cliff era mais quieto, o oposto da personalidade de sua esposa. Ele passava a maior parte do tempo a cavalo, trabalhando no rancho. Ele usava chapéus de cowboy de palha e sonhava em se tornar piloto um dia. Apesar das diferenças, eles estavam casados há 5 anos e pareciam felizes juntos. O casal tinha 2 filhos pequenos. Jimmy tinha 3 anos, cheio de energia como a maioria das crianças pequenas. Debbie tinha apenas 2 anos, ainda era um bebê, na verdade. A família era muito querida na comunidade. Eles frequentavam a igreja regularmente, participavam ativamente de eventos locais e eram conhecidos por sua bondade. Ninguém tinha nada de mal a dizer sobre os Walkers. Eles eram apenas uma família americana normal tentando ganhar a vida na zona rural da Flórida. No dia anterior aos assassinatos, de 8 de dezembro, Christine escreveu uma carta à mãe. Ela estava animada para vê-la no Natal e mencionou que tinha algo importante para lhe contar quando ela chegasse. Nunca saberemos o que foi esse algo. Ela também contou à mãe e à sogra que Cliff havia se envolvido em uma briga recentemente e quase morrera. Esse detalhe se tornaria importante mais tarde, quando os investigadores tentassem descobrir quem poderia ter querido ferir a família. O sábado, 19 de dezembro de 1959, começou como um dia normal para a família Walker. Eles tinham tarefas a fazer, então colocaram as crianças no carro e dirigiram cerca de 12 milhas ao norte até Sarasota. Esta não foi apenas uma viagem casual. Cliff queria trocar o Plymouth Villain 952 de Christine por algo mais novo. Eles estavam olhando carros, o que é um grande negócio para uma família que ganha $55 por semana. Em um estacionamento de carros, Cliff olhou para um Chevrolet 210 de 2 tons, ano 1956. Em outra concessionária, ele fez um test drive em um Hudson Jet. A família também parou para almoçar. Cliff comprou cigarros enquanto as crianças pegavam doces. Eles estavam tendo um dia normal em família. A certa altura, uma das crianças deixou cair as chaves do carro, então eles tiveram que voltar à concessionária para pegá-los. Esses pequenos detalhes pintam um quadro de um sábado comum. Por volta das 15h, eles terminaram suas tarefas e voltaram para o rancho. Eles pararam no celeiro do rancho para pegar ração para o gado. Cliff e seu colega de trabalho Don McLeod fizeram planos para caçar javalis na manhã seguinte. Christine ficou para trás e conversou um pouco com a esposa de McLeod. Então, por volta das 16h, CL e Christine voltaram para casa no carro delas. Cliff e as crianças seguiram. Cerca de meia hora depois, em seu jipe de trabalho, Christine chegou em casa sozinha e teve tempo de guardar as compras que haviam feito. Ela estava sozinha em casa, provavelmente preparando o jantar, quando alguém entrou. Poderia ter sido alguém já escondido lá dentro, ou alguém que bateu a porta. Não sabemos ao certo. Mas o que aconteceu a seguir foi absolutamente terrível. Quando o agressor de Christine a confrontou, ela revidou com força. Ela usou seus sapatos de salto alto como armas, lutando com tanta ferocidade que chegou a sujar os sapatos de sangue, o sangue do agressor. Mas a luta dela não foi suficiente. O agressor a dominou, estuprou e depois atirou em sua cabeça. Ela foi morta com um
Arma calibre 22. Seu corpo foi encontrado em uma poça de sangue perto da entrada da sala de estar. Ela estava descalça, machucada e ensanguentada. Seu vestido rosa florido levantado, suas anáguas e combinações uma bagunça. Cerca de 30 minutos depois que Christine chegou em casa, Cliff parou em sua caminhonete de trabalho com Jimmy e Debbie. Ele não tinha ideia do que o esperava. No momento em que ele entrou na casa, alguém o emboscou. Cliff foi baleado no olho direito, morrendo instantaneamente. Seu corpo caiu na sala de estar e ele ainda usava seu chapéu de cowboy de palha quando foi encontrado. Jimmy, de 3 anos, viu o pai ser morto. O menininho de alguma forma engatinhou até o corpo do pai. Havia sangue em suas roupas e em seus cabelos. Então o assassino atirou nele 3 vezes na cabeça. Uma criança de 3 anos foi baleada 3 vezes. O assassino não demonstrou absolutamente nenhuma piedade. A bebê Debbie foi a última a morrer. O assassino atirou nela, mas ela não morreu imediatamente. Então o assassino levou o bebê ao banheiro, colocou-o na banheira com cerca de 10 centímetros de água e o afogou. Ela foi encontrada de bruços na água. Um bebê de 1 ano morreu afogado em uma banheira após ser baleado. O nível de maldade e frieza necessários para fazer isso é quase impossível de compreender. A cena do crime contava uma história de pura violência. 2 pistolas diferentes foram usadas, ambas armas calibre Ford 22. O assassino deixou algumas pistas. Uma pegada ensanguentada de bota de cowboy, uma impressão digital na torneira da banheira e uma tira de celofane de um invólucro de cigarro. Havia também sêmen na calcinha de Christine, o que se tornaria uma evidência crucial décadas depois. Mas aqui está algo estranho que fez os investigadores pensarem que o assassino conhecia a família. Vários itens pessoais estavam faltando na casa. O assassino levou o canivete de Cliff, o uniforme de majorete do ensino médio de Christine e, o mais estranho, a certidão de casamento do casal. Por que um ladrão aleatório levaria uma certidão de casamento? Por que eles levariam um uniforme escolar? Não eram itens valiosos que você pudesse vender. Isso sugeria que o assassino tinha algum tipo de ligação pessoal com a família, especialmente com Christine. Lá fora, havia ainda mais evidências de que o assassino conhecia a área. Roupas ensanguentadas, que tinham sido usadas para limpar parcialmente a cena do crime, foram encontradas num barracão perto da propriedade dos Walker. O assassino sabia que ela estava lá. Não era alguém apenas de passagem. Os presentes já estavam debaixo da árvore de Natal. A família estava se preparando para o Natal, assim como milhões de outras famílias americanas. Agora estavam todos mortos, o sangue deles manchando os pisos de sua pequena casa de fazenda. Na manhã seguinte, 20 de dezembro de 1959, o rescaldo imediato começou normalmente para Don McLeod. Ele deveria ir caçar javalis com Cliff, então dirigiu até a casa dos Walker por volta do nascer do sol para buscá-lo. Mas quando ele chegou, algo parecia errado. Imediatamente, a casa ficou completamente escura. Não havia movimento, nem sons de uma família com crianças pequenas se preparando para o dia. Os Walkers eram sempre madrugadores, e sua casa geralmente fervilhava de atividade. McLeod bateu na porta. Sem resposta, ele bateu com mais força. Ainda nada. Sua intuição dizia que algo estava muito errado. Ele cortou a tela da porta e entrou na casa. O que ele encontrou o assombraria pelo resto da vida. Christine estava caída na soleira da sala de estar, numa poça de sangue. No canto, ele viu Cliff e Jimmy, ambos baleados na cabeça. McLeod não conseguiu encontrar Debbie no início. Ele saiu rapidamente para chamar a polícia, sua mente tentando processar o que acabara de ver. Quando a polícia chegou e revistou a casa, encontrou a pequena Debbie na banheira. A visão de um bebê afogado no banheiro era algo que até mesmo policiais experientes tinham dificuldade em lidar. A notícia dos assassinatos se espalhou por Osprey como um incêndio. Em poucas horas, uma fila de carros rastejava pela Shell Road só para ver onde a família tinha morado. As pessoas estavam em choque. Assassinatos simplesmente não aconteciam em sua comunidade tranquila, e certamente não o assassinato de uma família inteira, incluindo 2 crianças pequenas. A brutalidade daquilo abalou a todos profundamente. O gabinete do xerife do condado de Sarasota lançou uma investigação completa imediatamente.
O xerife Ross Boyer acreditava que eles estavam procurando por alguém da região. O raciocínio dele era: por que matar as crianças a menos que o assassino pudesse ser reconhecido? Se foi apenas um assalto que deu errado, por que assassinar 2 crianças? Eles não conseguiram identificar ninguém. A única razão para matá-los seria se eles conhecessem o agressor. Os investigadores entrevistaram todos que conseguiram encontrar. Eles investigaram os colegas de trabalho, vizinhos, familiares de Cliff e qualquer pessoa que teve contato com os Walkers. A comunidade, que geralmente confiava em todos, de repente encheu-se de desconfiança. Vizinhos começaram a suspeitar de vizinhos. Os membros da família apontaram o dedo uns para os outros. Um dos primos de Cliff, Albert Walker, tornou-se suspeito devido ao seu comportamento estranho. Ele ficou histérico do lado de fora do portão dos Walker quando soube das mortes e desmaiou no funeral. Era um luto genuíno ou era culpa? Os investigadores não souberam dizer. Don MacLeod, o homem que encontrou os corpos, também foi extensivamente interrogado, mas tinha um álibi e tinha sido genuinamente prestativo. Ele mencionou algo importante. No entanto, ele tinha visto o vizinho deles, Wilbur Tucker, na casa dos Walker pelo menos 2 dúzias de vezes. Esse vizinho, Wilbur Tucker, rapidamente se tornou uma pessoa de interesse. Tucker tinha 65 anos, um ferroviário aposentado, mas a idade não o impedira de fazer avanços indesejados em relação a Christine. Ele a assediou várias vezes, tocou-a de forma inadequada e a deixou desconfortável. Christine o havia rejeitado repetidamente. Cliff sabia disso e até ameaçara Tucker para ficar longe de sua esposa. Outro vizinho tinha visto Tucker na área na tarde dos assassinatos. Ele tinha um claro interesse em Christine. Ele morava perto e conhecia bem a região. Mas Tucker tinha um álibi para a maior parte da noite. Ele havia tocado violino em um concerto em Bradenton. Segundo o maestro, ele tocou mal, mas estava definitivamente lá. Ainda assim, isso não explicava as horas anteriores, quando os assassinatos provavelmente ocorreram. A investigação também revelou algo perturbador sobre a vida de Christine na comunidade. Mesmo depois de se casar com Cliff, pelo menos 6 homens diferentes a haviam assediado, apalpado, agarrado ou tentado beijá-la, especialmente quando estavam bêbados, o que acontecia com frequência. Christine era uma mulher atraente e amigável, e aparentemente alguns homens da região viam isso como um convite. Ela não estava segura em sua própria comunidade. Na noite dos assassinatos, pelo menos 7 homens estavam pescando em um riacho próximo. Outros 3 foram vistos bebendo na estrada que levava à casa dos Walkers. Qualquer um deles poderia ter visto Christine chegar em casa sozinha e decidido agir de acordo com os pensamentos distorcidos que vinham tendo. A delegacia do xerife estava sobrecarregada com pistas, denúncias e possíveis suspeitos. Dezenas de moradores entregaram suas armas para que os investigadores pudessem verificar se o percussor deixava as mesmas marcas nas cápsulas dos projéteis que as encontradas na cena do crime. Todos queriam ajudar, ou pelo menos parecer prestativos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir, e eu te vejo no próximo vídeo. Repercussões a longo prazo. À medida que as semanas se transformavam em meses, a investigação deparava-se com impasses. Apesar de ter evidências físicas, a impressão digital, a marca da bota, o invólucro do cigarro e as provas de DNA, os investigadores não conseguiram associar nada disso a uma pessoa específica. O caso esfriou, mas nunca morreu completamente. Então algo inesperado aconteceu. Apenas 34 dias antes dos assassinatos dos Walker, outra família havia sido brutalmente assassinada no Kansas. Em 15 de novembro de 1959, Herbert Clutter, sua esposa Bonnie e seus 2 filhos adolescentes, Nancy e Kenyon, foram encontrados mortos a tiros em sua fazenda em Holcomb, Kansas. Todos os 4 foram mortos com tiros de espingarda na cabeça. Após serem detidos, os assassinos eram 2 ex-condenados chamados Richard Dick Hickok e Perry Smith. Eles invadiram a casa dos Clutter, acreditando que havia um cofre cheio de dinheiro. Quando não encontraram nenhum cofre e apenas cerca de $50, eles mataram a família inteira mesmo assim. Eles fugiram para a Flórida em um Chevrolet Bel Air 156 roubado. É aqui que as coisas ficam interessantes. Hickok e Smith foram vistos na Flórida na época dos assassinatos de Walker. Eles fizeram o check-in em um hotel em Miami Beach, que fica a cerca de 4 horas de Osprey, e fizeram o check-out na manhã de 19 de dezembro. No mesmo dia, os Walkers foram mortos. Testemunhas os avistaram em uma loja de departamentos em Sarasota, a poucos quilômetros da casa dos Walker, em 19 de dezembro.
Uma testemunha até notou que um deles tinha arranhões no rosto, arranhões que podem ter sido feitos por Christine lutar com os sapatos. Aqui está a parte realmente interessante. Os Walkers estavam procurando por um Chevrolet de 1956, o mesmo modelo e marca que Hickok e Smith estavam dirigindo. Os investigadores acreditam que foi assim que os assassinos entraram na casa dos Walker. Eles podem ter batido a porta e oferecido o carro para venda. E Christine, sem saber quem eram, deixou-os entrar. Hickok e Smith foram presos em Las Vegas em 30 de dezembro de 1959 pelos assassinatos de Clutter. Eles foram julgados, condenados e enforcados em 14 de abril de 1965. Antes da execução, eles foram interrogados sobre os assassinatos de Walker. Ambos fizeram testes de polígrafo, nos quais supostamente passaram. Isso pareceu esclarecê-los. Mas há um problema com isso. As máquinas de polígrafo no início dos anos 1960 eram notoriamente pouco confiáveis. Muitos especialistas agora dizem que esses resultados não significam muito. Além disso, o escritor Truman Capote, autor do famoso livro A Sangue Frio sobre os assassinatos da família Clutter, descartou a possibilidade de Hickok e Smith terem matado os Walkers. Ele alegou que eles tinham álibis. Mas quando os investigadores analisaram mais de perto as alegações de Capote, encontraram contradições e erros. Capote pode ter errado alguns fatos, ou talvez tenha omitido coisas deliberadamente para deixar sua história mais limpa. As autoridades do Kansas consideravam Hickok e Smith suspeitos no caso Walker desde 1960. O FBI e os investigadores locais sabiam que havia uma conexão, mas sem provas concretas, eles não conseguiam sustentar a acusação. Ambos os homens foram para a forca, jurando que só mataram os Clutter. Uma estranha confissão veio de um serial killer chamado Emmett Monroe Spencer, que alegou ter matado a família Walker. Mas o xerife Boyer rapidamente percebeu que Spencer estava mentindo. A confissão foi habilmente construída a partir de detalhes que Spencer lera em jornais e livros de crimes reais. Ele foi rotulado como mentiroso patológico, e sua confissão foi desconsiderada. Ao longo das décadas, o caso Walker consumiu detetive após detetive. Cada um mergulhava nos arquivos, investigava pistas, entrevistava pessoas e, por fim, esgotava-se. O caso teve mais de 600 suspeitos em várias ocasiões. Esse é o número de pessoas consideradas como possivelmente envolvidas. Desde peões locais a criminosos distantes, todos foram investigados. Em 2012, mais de 50 anos após os assassinatos, a delegacia do condado de Sarasota decidiu tentar solucionar o caso novamente. Os avanços na tecnologia de DNA tornaram possível extrair informações de evidências antigas que não podiam ser analisadas antes de se concentrarem em Hickok e Smith. Em dezembro de 2012, os corpos de Hickok e Smith foram exumados do cemitério Mount Muncie, no Kansas. Foi uma grande operação, feita cuidadosamente para preservar qualquer DNA que ainda pudesse existir em seus ossos. Fragmentos ósseos foram coletados de seus restos esqueléticos. A esperança era que o DNA dos ossos pudesse ser comparado ao sêmen encontrado na calcinha de Christine. A investigação inteira aguardou os resultados por meses. Quando finalmente chegaram em agosto de 2013, foram devastadoras. Os testes de DNA foram inconclusivos. Apenas DNA parcial pôde ser recuperado dos ossos, possivelmente devido à degradação ao longo das décadas ou contaminação no armazenamento. As amostras estavam muito degradadas para se fazer uma correspondência definitiva. Isso não significava que Hickok e Smith eram inocentes. Isso apenas significava que o DNA não podia provar que eles eram culpados. Os investigadores ainda acreditam que eles continuam sendo os suspeitos mais viáveis. Eles estavam na Flórida na hora certa, na área certa, dirigindo o carro certo, e um deles tinha arranhões no rosto. Além disso, a filosofia de Hickok era, supostamente, não deixar testemunhas, o que foi exatamente o que aconteceu com a família Walker, mas nem todos concordam com essa teoria. Catherine Ramsland, psicóloga forense da Universidade de Sales, analisou o caso e chegou a uma conclusão diferente. Ela acredita que os itens pessoais que foram roubados, a certidão de casamento, o uniforme de majorete, o canivete, sugerem que o assassino conhecia a família. Não são coisas que um andarilho qualquer levaria. Essas são coisas que alguém com uma conexão emocional gostaria de ter como lembranças ou troféus.
Em 2013, algo estranho aconteceu. A certidão de casamento dos Walker, que havia sido dada como roubada, apareceu entre os itens dados à sobrinha de Cliff Walker por um parente. Esse parente tornou-se um suspeito, mas testes de DNA provaram mais tarde a sua inocência. Em 2019, novos investigadores realizaram mais testes de DNA nas provas. Eles encontraram DNA de 2 pessoas na calcinha de Christine, um homem e uma mulher. Mas a mistura era demasiado complexa para identificar indivíduos específicos. O DNA feminino era provavelmente o de Christine, mas o DNA masculino permaneceu um mistério. Foi quando William Tucker, o vizinho assustador, voltou a ser o centro das atenções. O teste de DNA mostrou que Tucker não podia ser descartado como contribuinte para a mistura de DNA. Ele estivera na área naquela tarde. Ele tinha uma queda pela Christine que não era correspondida. Ele conhecia a família e a propriedade, mas Tucker morreu em 1963 de ataque cardíaco enquanto tocava violino. Assim, ele nunca poderia ser questionado novamente ou ligado conclusivamente ao crime. Em julho de 2023, em um último esforço para resolver o caso, os corpos de Cliff e Christine Walker foram exumados do cemitério Oak Ridge em Arcadia, Flórida. O irmão deles, Pat Myers, que era meio-irmão de Christine, vinha lutando por isso há mais de 15 anos. A esperança era que, ao obter o perfil de DNA de Christine, eles pudessem remover o DNA dela da mistura encontrada em sua roupa íntima e identificar claramente o contribuinte masculino. Pat Myers tinha apenas 7 anos quando sua irmã foi assassinada. Um vizinho invadiu a sala dele para contar o que tinha acontecido. Há mais de 60 anos, ele tem lutado por respostas. Ele passa na delegacia regularmente, mantém a pressão sobre os investigadores e se recusa a deixar o caso de sua irmã ser esquecido. Ele está agora na casa dos 70 e sabe que o tempo está se esgotando para conseguir justiça para sua família. O problema com casos arquivados como este é uma questão de prioridade. O que a sociedade deve às vítimas de 65 anos atrás? Muitos especialistas em aplicação da lei dizem que os recursos devem ser direcionados para casos em que uma prisão possa realmente ser feita. Com Hickok e Smith mortos, com Tucker morto, com a maioria dos suspeitos originais mortos ou muito velhos, qual é o sentido de continuar a investigação? Mas para famílias como a de Pat Myers, não se trata de fazer uma prisão. É sobre saber a verdade. É sobre poder dizer, com certeza, quem matou seus entes queridos. Trata-se de justiça, mesmo que chegue tarde demais para um julgamento. A taxa nacional de elucidação de homicídios mostra o quão difícil isso está se tornando. Em 1965, ano em que Hickok e Smith foram executados, as agências de aplicação da lei solucionaram 90% dos homicídios. Em 2020, essa taxa havia caído para 54%. Mais da metade dos assassinatos agora ficam sem solução. Especialistas culpam cortes orçamentários, a falta de unidades dedicadas a casos arquivados e centenas de casos de serial killers não resolvidos que consomem recursos. Os assassinatos da família Walker permanecem oficialmente sem solução. O processo ainda está aberto no condado de Sarasota. É um dos 32 casos arquivados em que a agência está trabalhando, que vão de 1959 a 2019, mas, ao contrário de casos mais recentes, não há evidências físicas que apontem claramente para um suspeito vivo. A impressão digital encontrada na torneira da banheira nunca foi identificada. A pegada da bota não levou a lugar nenhum. O DNA está muito misturado para ser conclusivo. A cada poucos anos, alguém revisita o caso. Um novo detetive se interessa. Uma nova técnica de DNA torna-se disponível. Uma denúncia chega de alguém que ouviu uma confissão de morte ou encontrou cartas antigas, mas até agora, nada desvendou o caso. Os assassinatos da família Walker mudaram o Spray para sempre. A pequena e unida comunidade perdeu sua inocência naquele dia de dezembro de 1959. As pessoas começaram a trancar suas portas. Pararam de confiar em estranhos. Eles olhavam para os vizinhos de forma diferente. O medo nunca desapareceu por completo. Para entusiastas de crimes reais e detetives amadores, o caso Walker permanece um dos mistérios não resolvidos mais fascinantes da história americana. Tem de tudo. Um crime brutal, múltiplos suspeitos viáveis, uma possível conexão com um dos assassinatos mais famosos da história literária e décadas de investigações fracassadas. Foi destaque no New York Times, na CBS News e tem sua própria página na Wikipédia.
O caso também levanta questões sobre o sistema de justiça e como lidamos com casos arquivados. O teste de DNA deve ser usado para resolver crimes em que todos os envolvidos estão mortos? Vale a pena gastar dinheiro e recursos em um assassinato de 65 anos? O que devemos às famílias das vítimas? Estas são perguntas sem respostas fáceis. Algumas pessoas acreditam que os assassinatos nunca serão solucionados. Passou tempo demais. Demasiadas provas se degradaram. Muitas pessoas morreram. A verdade pode ter morrido com Hickok e Smith na forca em 1965, ou com Tucker, quando seu coração parou em 1963, ou com algum outro suspeito que levou o segredo para o túmulo. Outros mantêm a esperança. A tecnologia do DNA continua a melhorar. Talvez um dia consigam extrair melhores amostras das provas. Talvez alguém se apresente com informações. Talvez um parente de um suspeito concorde em fazer o teste de DNA e forneça o elo que falta. Talvez, só talvez, a família Walker finalmente consiga justiça. O que sabemos com certeza é que, em 9 de dezembro de 1959, 4 pessoas inocentes foram brutalmente assassinadas em sua casa. Um rancheiro trabalhador que sonhava em voar. Uma professora de escola dominical animada, que era amada por todos, um menino de 3 anos que engatinhou até o pai moribundo, uma bebê que se afogou em uma banheira. Eles estavam se preparando para o Natal, eles estavam vivendo vidas normais, e alguém tirou tudo isso em um ato de pura maldade. Os assassinatos da família Walker são um dos casos arquivados mais antigos e assustadores da Flórida. Mais de 65 anos depois, o assassino nunca foi definitivamente identificado. O caso continua um mistério, um quebra-cabeça com peças que não se encaixam perfeitamente, uma tragédia sem um capítulo final. 4 vidas foram roubadas, uma família foi destruída, e em algum lugar alguém se safou de um assassinato. Em 9 de dezembro de 1959, toda a família Walker foi brutalmente assassinada em sua casa em Osprey, Flórida. Cliff Walker, 25, sua esposa Christine, 24, e seus 2 filhos pequenos, Jimmy, 3, e Debbie, 1, foram todos mortos a tiros. Christine foi estuprada antes de ser morta, e a bebê Debbie também foi afogada na banheira. A família passou o dia comprando carro em Sarasota. Christine chegou em casa primeiro, por volta das 16, e foi atacada. Quando Cliff voltou com as crianças 30 minutos depois, todos estavam mortos. Um colega de trabalho encontrou seus corpos na manhã seguinte. Os principais suspeitos são Perry Smith e Dick Hickok, os infames assassinos a sangue frio que mataram a família Clutter, no Kansas, apenas 34 dias antes. Eles estavam na Flórida na época, vistos perto da casa dos Walker, e dirigindo um Chevrolet Model Fantasy 56 que os Walker queriam comprar. No entanto, os testes de DNA em 2013 foram inconclusivos. Outra teoria foca no vizinho William Tucker, que havia feito avanços indesejados em relação a Christine e não pôde ser descartado pelo teste de DNA. Apesar de 600 suspeitos exumados para testes de DNA, dos assassinos de 2012 e dos caminhantes de 2023, e de 65 anos de investigação, o caso permanece sem solução, sendo um dos mais antigos casos arquivados da Flórida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo vídeo.